nas Santas Escrituras, lá no livro do Novo Testamento, na segunda carta a Timóteo, está escrito que os últimos dias seriam dias trabalhosos. Isso quer dizer que os últimos dias seriam dias difíceis. E eu acredito que todos nós temos percebido isso. A correria, a falta de amor, enfim, as pessoas vivendo muito em busca do material e não dando atenção àquilo que é importante, que é o espiritual. E nessa correria, muita gente sofrendo. Eu estava hoje, durante a tarde, meditando nos acontecimentos. Nós temos ouvido falar muito sobre estresse, as pessoas vivendo estressadas, pessoas com crise de ansiedade. Ou seja, nós estamos cercados por tanto avanço da ciência, tantos recursos médicos. A ciência tem colocado tantas coisas à nossa disposição, mas o ser humano continua cada dia sofrendo e com coisas que há pouco tempo atrás nós nem ouvíamos falar. Olha, crise de ansiedade, estresse, as pessoas vivendo desse jeito, pessoas que não conseguem muitas vezes nem levantar da cama, pessoas que vivem numa depressão, parece que são as doenças da modernidade. Enfim, os dias trabalhosos. E alguma coisa nos chama a atenção na palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta, e ele fala que nós temos armas espirituais à nossa disposição. Quando ele escreve a sua carta, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, dizendo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E nós sabemos que as nossas armas, que nós encontramos na palavra de Deus, de uma forma bem clara ali na carta aos Efésios: oração, a espada da justiça, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, enfim, as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Quantas e quantas pessoas sofrem por palavras que ouviu, por palavras que foram proferidas contra ela. Hoje em dia é fácil as pessoas jogar praga, amaldiçoar, desejar o mal. Você não vai ser ninguém. Você vai sofrer a vida toda. Olha, essa pessoa não dá nada. Nunca vai sair dessa miséria. Enfim, palavras que ferem, palavras que marcam, palavras que se tornam verdadeiras fortalezas na nossa mente ou na mente das pessoas. Elas vivem com aquelas palavras: não vou ser nada, não vou conseguir nada, eu nasci para sofrer, esse é o meu destino, você não tem valor nenhum. Mas
quando uma pessoa, mesmo sofrendo, mesmo amargurada, mesmo triste, ela ouve uma mensagem de esperança, ela ouve uma palavra que vem de Deus para o seu coração, ela pode ter a sua história mudada, ela pode ter a sua história transformada. Porque quando ela conhece a palavra, quando ela ouve falar de Jesus, existe uma mudança na sua vida. Pessoa cansada, sobrecarregada, oprimida, deprimida, ansiosa, triste. Ela ouve: vinde a mim, eu vos aliviarei. Então, existe alguém que pode mudar a sorte do ser humano, que pode mudar a história de uma pessoa, e nós sabemos quem é, nós conhecemos Ele, sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Jesus. Então ela conhece Jesus, e esse Jesus, com a sua palavra, Ele transforma a vida da pessoa. E a pessoa, então, agora, conhecendo Jesus, ela respira novamente, respira esperança, vontade de viver, ela se levanta, a angústia vai embora, a tristeza desaparece. É Jesus na vida dela através do Espírito Santo. É uma nova criatura, porque é isso que acontece. Por pior que ela esteja, por pior que ela esteja vivendo, por pior que seja a sua vida, por pior que seja a sua situação, se ela ouve a palavra de Deus e abre o seu coração, acontece aquilo que o apóstolo Paulo diz na sua epístola aos Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então é uma nova vida com Jesus. A esperança volta a brilhar. Ela passa a ter uma certeza de que agora ela não está mais sozinha. Jesus está com ela, através do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos consola, que nos conforta, que nos orienta, que nos convence de pecado. O Espírito Santo que é o nosso companheiro. Então ela não está mais sozinha. O Senhor está com ela, o Senhor está junto dela. Então ela deixa de se conformar com as coisas desse mundo. Ah, você não vai dar nada. Você nasceu para sofrer. Não. Ela não se conforma com esses pensamentos do mundo. Aquilo que está escrito na carta aos Romanos. E não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da sua mente. Então agora ela passa a ter a mente de Cristo. Ela vai aprender que Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Ela vai entender que com Jesus ela tem uma fonte de águas vivas que jorra do seu interior. É isto. Ela pode sim passar por decepções. Ela pode ter momentos de tristeza. Ela pode ter momentos que a fazem chorar. Mas tudo passa, porque ela tem uma fonte que jorra. Ela pode ter aquele momento de dor, aquele momento de tristeza, mas já ela se levanta e continua a sua caminhada. Porque esse Jesus não a abandona, esse Jesus não a deixa, esse Jesus é o socorro bem presente, esse Jesus é a nossa fortaleza. Então, queridos, a sua mente é transformada. Não é nada disso. Eu sou filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. O Senhor levanta o pobre lá do monturo e coloca para sentar entre os príncipes. Não, eu sou mais do que vencedor.
por intermédio da minha fé em Jesus. É a sua nova vida. Mente transformada. Ela passa a sonhar grande. Ela passa a sonhar alto. Você se lembra de Ana? Era estéril, mas ela sonhava em ser mãe de 10 filhos. Ela sonhava grande. E assim é os filhos de Deus. Ele sonha com um Deus poderoso, um Deus que levanta, um Deus que dá vitória, um Deus que está ali com as mãos estendidas, guardando. Ela pode passar pelo fogo, o Senhor está com ela. Ela pode passar pelas águas e o Senhor não a deixa afogar. O Senhor diz: não temas, porque eu estou com você, eu te ajudo. Oh, meu querido, como é bom confiar nesse Deus. Como é bom crer nesse Deus. Então agora, sua mente é transformada. Assim ela vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela está andando agora no novo caminho, o caminho da fé. Jesus está com ela, a sua vida mudou, as coisas velhas ficaram para trás. Então ela está caminhando no novo caminho e agora pensando nas coisas lá de cima, pensando nas coisas de Deus, orando, usando as armas da nossa milícia, oração, palavra de Deus, jejum. Ela vai experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Oh, meu amado, eu estou aqui nessa noite também me lembrando de algo. O povo sofre porque se afastou de Deus. E quando a pessoa anda longe de Deus, ela só vai experimentar decepção, tristeza, angústia, terrível. Não tem paz, não tem sossego. É o terror noturno. É a seta que voa de dia. É a mortandade que assola meu dia. É derrota, desgraça, fracasso. Porque ela está longe de Deus. E a pessoa longe de Deus, ela sofre mesmo. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o final deles é a morte. Só existe um caminho que leva a Deus, é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Ô, meu irmão, ô, gente boa, eu me lembro aqui de um povo que Deus amava. Um povo que Deus ama, o povo de Israel. Esse povo se afastou de Deus e, consequentemente, estava sofrendo com seca, com fome, com a praga de gafanhotos, com os inimigos que atacavam, longe de Deus. Porque se afastaram de Deus e amaram mais as trevas, mais os ídolos. Até que um dia Deus usa o profeta Elias e faz um desafio àqueles deuses aos quais eles estavam adorando. Vejam bem, eles deixaram Deus para adorar deuses. Deuses que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpam, tem pé, mas não andam. Eram ídolos. Eles adoravam aqueles ídolos e, consequentemente, longe de Deus. Ah, mas era boa intenção. Pode até com boa intenção, mas estavam longe de Deus. Viraram as costas para Deus e Deus tem ciúmes. Olha bem, Deus tem ciúmes de nós. Deus nos ama tanto. E aquele povo se esqueceu, consequentemente estava sofrendo, não chovia, não tinha água no rio, não crescia o mato, nada produzia, a terra nada produzia. Foi então que o profeta Elias faz um desafio, e todos nós sabemos disso. Foi lá no Monte Carmelo, contra os profetas de Baal, e se reuniram aquela multidão de pessoas para assistir.
O povo estava longe de Deus. Mas foram lá ver. E os profetas de Baal clamaram a Baal, e Baal não fez nada, porque realmente tem ouvido, mas não ouve. Tem mão, mas não mexe. Nada aconteceu. Sofreram o dia todo, gritaram, pularam, esquartejaram e nada aconteceu. Aí então o profeta Elias viu o altar de Deus que estava lá. O povo havia abandonado o altar, não sacrificava mais, não buscava mais a Deus, não adorava mais a Deus. Então, a primeira coisa que Elias faz é restaurar aquele altar que estava praticamente sujo, imundo, destruído. E é assim que acontece com o coração do homem quando se afasta de Deus. Seu coração fica sujo, fica imundo pelo pecado. Ele destrói toda a relação com Deus, está longe de Deus. Existe um céu de bronze sobre ele por causa do pecado. E então Elias foi lá e reparou o altar. E aproveitou, pegou lá 12 pedras, lembrando as 12 tribos de Israel, fez um outro altar. E depois, ele cava um rego em volta do altar, coloca pedaços da novilha, do bezerro, lá como oferta, e manda trazer 12 baldes de água. A água era difícil naqueles dias. Era seca, mas arrumaram a água, trouxeram. Ofereceram aquela água em volta do altar. E aí então o profeta invoca a Deus, ele busca a Deus. O altar estava limpo, o sacrifício estava no altar. Haviam derramado água em volta do altar. Era uma oferta que eles estavam fazendo. Era uma oferta de sacrifício, porque a água estava escassa, mas era para Deus. E através daquela oferta jogada ali no chão, aquele rego que foi aberto, quando Elias busca a Deus, creio que ele pediu perdão pelos pecados de Israel. O povo pecou, o Senhor perdoa. E quando ele clama a Deus, do céu vem uma labareda de fogo e desce sobre o altar, lambe aquela água que estava jogada ali e consome aquele sacrifício daquelas novilhas que foi colocada no altar. Só subiu fumaça. O povo caiu em si. Poxa, estava adorando Baal, esses ídolos. Nós pecamos e se voltaram para Deus e confessaram os seus pecados e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus ouviu a oração de Elias e respondeu e manifestou o seu poder diante de todo aquele povo. E houve arrependimento, houve conserto com Deus, e não demorou muito, a chuva caiu e molhou a terra, a bênção voltou sobre Israel. Meu querido, o povo sofre porque está longe de Deus. O altar está sujo, está manchado, estragado. Mas se o povo se voltar, se aproximar, como o povo de Israel se achegou a Elias, se esse povo se achegar a Deus, buscar o Senhor, se aproximar dele, reparar o altar, ou seja, limpar, pedir perdão aos meus pecados, limpa o meu coração, me perdoa, Senhor. Tenha certeza que na hora que ele abrir a sua boca para orar, do céu a bênção vai ser derramada, do céu virá a resposta, do céu virá o agir de Deus, e você terá motivo de sobra para abrir a sua boca, para dar glória a Deus, glorificar o seu nome e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, meu querido, não importa o momento que você está vivendo, os dias são difíceis, os dias são trabalhosos,
muito sofrimento. É estresse, é depressão, é opressão, é tristeza. São as pessoas vivendo aí uma vida de ansiedade, angústia, sofrimento. Mas se você se achegar a Deus, a Bíblia fala: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará em vós. E uma coisa é certa, o mesmo Deus que ouviu a oração de Elias, quando o altar estava reparado, estava limpo, é o Deus que vai ouvir a sua oração. E eu creio que nesta noite, Ele não só vai ouvir a sua oração, mas Ele vai derramar poder do céu, unção do céu, fogo do céu, e vai abençoar a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus bem forte. Vamos dar glória ao seu nome. Aleluia!